vídeo eu vou responder se é tarde demais para um pecador começar a fazer as pazes com Deus. Na verdade, é uma impossibilidade absoluta para um pecador acertar as coisas entre ele e Deus. Nem precisa se desesperar por causa disso, pois Cristo fez a obra necessária e a paz deve ser obtida não pelo pecador fazendo qualquer coisa, mas por desfrutar dos resultados da obra de Cristo. Cristo fez a paz, de uma vez por todas, pelo sangue de sua cruz. É o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 20. Ele estabeleceu os amplos fundamentos de nossa bênção. Não temos parte nem sorte na realização desse trabalho. Para obter paz com Deus, então, deixe o pecador parar de tentar fazê-lo e deixe-o através da fé em Cristo, apropriando-se dos resultados de sua morte e ressurreição. Nunca é tarde demais enquanto a vida resta para isto. Lemos no Salmo capítulo 119, versículo 165, muita paz têm os que amam a tua lei. O que significa? O que isso significa? Não é exatamente paz com Deus que se refere a isso. A lei nesta passagem é uma coisa muito mais ampla do que os 10 mandamentos. Foi a revelação dos caminhos de Deus, onde ele achou por bem torná-los conhecidos naqueles dias e indicou o caminho da sabedoria, justiça e paz para o homem. Aqueles cujos corações foram influenciados por ela desfrutaram da bênção inseparável do conhecimento de Deus e de seus caminhos, os caminhos de Deus, por mais parcial que esse conhecimento necessariamente fosse. Em nossos dias, a luz das estrelas dos tempos do Antigo Testamento deu lugar à gloriosa luz do sol da plena revelação de Deus. Deus se deu a conhecer e deu o seu Espírito Santo para conduzir nossos corações ao longo da linha de sua revelação. Note bem isto. Se estivermos sujeitos a esse bendito Espírito Santo e permitirmos que ele dirija nossos corações para o que Deus revelou para a nossa bênção, grande paz certamente será a nossa porção, assim como foi a porção dos santos nos dias de Davi, que amaram as coisas de Deus. E, portanto, lemos em Romanos capítulo 8, versículo 6, que a inclinação do Espírito é vida e paz. Mas tal paz não deve ser confundida com a paz que nós temos em Romanos capítulo 5, versículo 1, que é o resultado de sermos justificados. É uma paz que é o oposto daquele estado mórbido de autoinsatisfação que muitas vezes é fruto de meditar sobre nossa própria frieza e pecaminosidade. O apóstolo Pedro, falando aos religiosos da sua época, religiosos, mas não salvos, que fora de Cristo não há salvação. Note o que ele disse. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Isso está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12. É somente sobre esta base e nenhuma outra que você pode ser salvo. Se você deve ser salvo, então o pesado fardo dos seus pecados precisa ser removido. Se o pesado fardo precisa ser removido, a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém. Se a pena pelo pecado precisa ser aplicada em alguém, então Jesus precisava morrer, pois a pena para o pecado é a morte. Você não poderia suportá-lo sem perecer miseravelmente. Assim disse o apóstolo João, pelo seu nome vos são perdoados os pecados. 1 João capítulo 2, versículo 12. Não pelas obras que você possa praticar, nem pela sua moralidade, mas pelo nome de Jesus. A resposta não poderia ser mais simples.
A misericórdia flui hoje mesmo. Não por meio de alguma relíquia em alguma cidade santa, nem por meio do toque de alguma mão santificada, mas de um vitorioso e ressuscitado Cristo no céu. Pode-se ter acesso a Ele estando em qualquer lugar. Toque nele, ou, em outras palavras, se preferir, creia nele e você será salvo. É somente pela fé. As Escrituras são conclusivas quanto a este ponto. A salvação não é por meio das obras, nem por fé e obras combinadas, mas somente pela fé. Note o que as Escrituras diz sobre isso de uma maneira clara, transparente, que até uma criança pode entender. Porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Esses dois versículos claros e maravilhosos estão em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Mas preciso alertar que há ou existe multidões de pessoas que creem no que ouvem acerca de Cristo e do Evangelho, mas que nunca creram confiadamente no Senhor Jesus para a sua salvação. Talvez você diga admirado, o que quer dizer com isto? Não parece haver muita diferença? Pelo contrário, existe uma diferença da máxima importância. Suponhamos que eu esteja a passear com um amigo numa das ruas principais de alguma grande cidade. O meu amigo, numa certa altura dessa caminhada, ele me diz: você vê aquele grande edifício na esquina, com uma tabuleta de metal? Respondo afirmativamente. Ele diz novamente: bem, é ali que fica o maior especialista em doenças do coração. Vem doentes de todos os pontos do país para consultarem com ele. Os seus êxitos têm sido grandes e numerosos. Nesta altura, o famoso médico sai do edifício e entra em seu carro, pelo que tenho a oportunidade de vê-lo. Felizmente, o meu coração funciona muito bem. Acredito em tudo o que o meu amigo me informou acerca do médico, mas as informações não têm para mim importância, pois não necessito dos seus serviços clínicos hoje. Suponhamos, porém, que poucas semanas depois desta conversa, eu adoeça de repente com fortes crises cardíacas. Lembro-me logo daquele médico. Mando chamá-lo e coloco-me sem reserva em suas mãos, recuperando assim a saúde. Agora, já conheço o médico, conheço a sua perícia e quando falo dele, é com ânimo, pois estou grato por aquilo que me fez. Em resumo, entreguei o meu caso ao médico e descansei confiado em sua sabedoria e capacidade, enquanto antes apenas acreditava no que ouvia acerca dele. Esta é a única resposta sensata. Fé no Senhor Jesus, fé para a salvação, como um pecador perdido. Descansa nele, totalmente nele. Mas cuidado para não perder sua alma eternamente só por causa desta pequena questão. O tempo. Ou quando? Note o que a Bíblia diz. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Note, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Vá ao Senhor Jesus pela fé. Portanto, se como pecador perdido aos olhos de Deus, você tiver crido de todo o coração, tiver aceitado o Senhor Jesus como tendo sofrido na cruz por todos os pecados cometidos por você e tendo ressuscitado para a sua justificação, então o Cristo na glória é aquele em quem você está agora firme e seguro. Você está nos ombros
e nas mãos do bom pastor, e ele nunca o deixará de assim conduzir até que o tenha introduzido no lar celestial. Se assim verdadeiramente creu, você já foi feito membro do corpo de Cristo, a igreja verdadeira, ligado ao seu Senhor pelo Espírito Santo. E agora, a caminho do lar, ele se alegra em reunir os seus em torno de si, fora do arraial, ou seja, do sistema religioso, da cristandade dos nossos dias. Reunido em torno de si e ao seu nome exclusivamente, até que ele volte para levar-nos todos a este lar, para estarmos sempre com ele e sermos semelhantes a ele, por todo sempre, na glória, para o seu eterno louvor.